Olá, eu sou a enfermeira Simone Nascimento. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho das complicações com a fístula arteriovenosa. Apesar dela ser o acesso ideal para a hemodiálise, ela sim pode apresentar alguns problemas, algumas complicações também. Eu vou falar nesse vídeo 6 complicações principais que acontecem com a sua fístula. Então fica comigo aí até o final que o conteúdo tá top. Eu acredito que você conhecendo as possíveis complicações, você consegue minimizar os riscos dessas complicações acontecerem, tá bom? Se puder, já deixe seu like aí na confiança, sabendo que esse vídeo vai ser de valor e agregar bastante conhecimento na sua vida. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que você não perde nada por aqui. Então, a complicação 1 que o paciente pode vir apresentar com essa sua fístula é o hematoma. O hematoma na fístula arteriovenosa, ela pode acontecer aí devido a uma punção mal localizada. O paciente ele pode vir a se movimentar e disposicionar essa agulha, ou por um trauma que o paciente teve e aconteceu uma pancada ali naquela fístula e apresenta um hematoma. Então, o hematoma, o que acontece? É o extravasamento de sangue de dentro do vaso sanguíneo para a periferia. E esse sangue ele coagula e pode trazer algumas complicações ali para a sua fístula. Tem o hematoma menor, que ele a resolução dele é em até 7 dias. Tem o maior, que ele dura mais do que 7 dias, e tem o severo. O hematoma severo, o paciente ele tem tanta perda de sangue que ele precisa ir para o hospital, fazer cirurgias e às vezes até mesmo transfusão. Mas, no geral, o que acontece numa sessão de hemodiálise é o hematoma leve, que é resolvido aí em até 7 dias e não tem muita complicação. Se por um acaso você acontecer de ter um hematoma, no momento do hematoma ali, pós-punção, você precisa fazer uma compressa de água gelada por 10 minutos. Um exemplo. Se você acontecer um hematoma com você, pós-punção, funcionou, teve um hematoma ali, precisa ser feito compressas de água gelada, que assim você diminui o calibre do vaso sanguíneo. Com isso, você diminui o extravasamento de sangue ali naquele local. Diminuindo o calibre do vaso, você diminui a quantidade de sangue que vai extravasar. E também você diminui a dor do paciente. Se for de extrema necessidade o paciente ser repuncionado ali naquele mesmo dia para fazer hemodiálise, ele está necessitando muito daquele procedimento no momento, você precisa fazer uma compressa de água gelada. No geral, se não for hemodializar naquele mesmo dia, você faz uma compressa de 10 minutinhos e tá tudo bem. Aí dá um analgésico pro paciente, ele vai para casa. Depois ele faz mais compressas de intervalo aí de 10 minutos durante as primeiras 24 horas de água gelada. Se o paciente ele tiver realmente necessidade de dialisar naquele mesmo dia, essa compressa ela precisa ser um pouco mais duradoura, de 30 minutos. Retirar a agulha, no caso, fazer a compressa de 30 minutos e reavaliar para fazer uma punção ali naquela mesma fístula, tentando mudar um pouquinho o local, mas às vezes não é possível, tá bom? Mas aí essa compressa ela precisa ser de no mínimo 30 minutos para estar realizando a punção novamente. Aí, passadas 24 horas que você foi feito a compressa de água gelada, você precisa fazer compressas de água morna agora. Que a compressa de água morna ela vai ajudar a diluir esse coágulo e aumentar aí a velocidade de resolução desse problema, tá bom? Passa pomadinhas também, que vai te ajudar a diluir esse coágulo. Um outro problema também que o paciente ele pode vir apresentar na fístula é o baixo fluxo de sangue. Esse baixo fluxo de sangue ele é o sangue reduzido para estar realizando a hemodiálise. Ele pode ser ocasionado por um entupimento da veia e uma oclusão da veia por um coágulo. E aí esse paciente ele precisa fazer compressas de água morna, ele precisa analisar, o profissional ele vai analisar para ver se tem a necessidade de revascularizar esse excesso
acontece porque às vezes acontece a estenose da anastomose, e aí o paciente ele tem que ir para a cirurgia novamente para revascularizar esse acesso. Uma hipotensão arterial, ela pode causar um baixo fluxo no momento da hipotensão mesmo, e aí diminui o fluxo sanguíneo na sua fístula. Pode ser durante a hemodiálise isso. Um mau posicionamento da agulha, esse daí também pode ser um dos motivos que está dando baixo fluxo durante a hemodiálise, tá bom? O que você pode estar fazendo para estar melhorando esse baixo fluxo? Fazendo exercícios com a bolinha, que você aumenta o fluxo sanguíneo no local, e está corrigindo cirurgicamente, se for o caso de uma estenose aí, de anastomose. O médico vai avaliar e ver se tem a necessidade. O terceiro problema que o paciente pode vir a apresentar também na sua fístula é a trombose. A trombose ela é bem comum nos pacientes que fazem hemodiálise. O que acontece? A trombose é o coágulo dentro do vaso sanguíneo. Essa trombose geralmente acontece por um baixo fluxo. Se o sangue está passando com fluxo reduzido, aumentam as chances de coagular esse sangue dentro da veia. Também uma hipotensão, ela pode causar a trombose junto com o baixo fluxo. Então, o que você pode fazer para estar corrigindo isso? Fazer exercícios também, tem a correção mecânica, que é a correção com exercício, e tem a correção química, com medicamentos, e a correção mecânica também é cirúrgica. Então, tem que ser avaliado se você está com a sua fístula apresentando uma trombose, um baixo fluxo. Você precisa ficar atento quanto aos sinais que está apresentando e sempre estar reportando ao médico os seus problemas, tá bom? O quarto problema que o paciente ele pode vir a apresentar é um aneurisma. Isso também é bastante comum. O aneurisma ele é a dilatação da veia. Essa veia ela vai ficando dilatada, porque o que acontece? Aumentado o fluxo de sangue, porque a fístula é a junção da artéria com a veia, e você tem um fluxo de sangue maior, a elasticidade ela acaba não aguentando e vai dilatando aquele vaso sanguíneo. O que acontece? Com várias repetições de punções ali no mesmo local, essa parede ela fica cada vez mais fina, e aumenta a chance de ocorrer essa dilatação dessa veia. Por isso é importante você sempre mudar o local de punção, tá bom? E esse aneurisma ele também pode acontecer por um entupimento aqui da veia, das suas veias centrais. Com esse entupimento, o fluxo de sangue de retorno, ele vem com maior resistência, então aumenta a pressão sanguínea aqui nos seus braços, e aí com isso, com a pressão aumentada ali dentro do vaso, essa veia ela tende realmente a dilatar, mas isso tem que ter uma intervenção cirúrgica para estar corrigindo essa obstrução que tem na sua veia aí central, tá bom? Mas se você puder, peça sempre profissional para estar mudando o local de punção, para estar evitando esse mal, faça a sua parte, se for essa questão. De somente punção. Se for central, é o médico que tem que avaliar e ver a real necessidade de entrar aí com a intervenção cirúrgica. A quinta complicação que o paciente ele pode vir a apresentar também é o roubo de fluxo arterial. Como o próprio nome já diz, a fístula essa fístula ela tem um fluxo de sangue tão alto que ela impede o fluxo de sangue para sua mão. Ela acaba roubando todo o sangue para ela, e a sua mão ela fica com falta de sangue. E o que acontece? A mão do paciente ela fica formigando, fica fria, perde força na mão, também sente dor, tá bom? Redução da sua força. E essa situação ela sim piora com a hemodiálise. Durante a hemodiálise acontece o roubo maior aí para ir para a máquina, o fluxo de sangue, e aí o paciente tem esses sintomas. E por último, não menos importante, a sexta complicação que o paciente ele pode vir a apresentar também na sua fístula são as infecções, que elas podem geralmente acontecer. Então, se você tá avaliando aí, tá vendo sua fístula um pouquinho mais vermelha, tá sentindo dor na sua fístula, tá vendo que ela tá
tá inchada, tá apresentando essas alterações, já fala diretamente com o profissional para ele estar dando uma avaliada para ver se não é o caso de estar apresentando uma infecção, entrar com antibiótico com as medidas necessárias, tá bom? O que você pode estar fazendo para estar minimizando esse risco de infecção? Lave sempre esse braço com água e sabão em casa. Antes da hemodiálise é essencial o paciente lavar esse membro aí com água e sabão, ou o profissional higienizar com álcool de forma correta antes de estar funcionando com aquela agulha. Outra situação que pode estar diminuindo a chance de você ter uma infecção é o tempo de curativo que você deixa no seu acesso. Terminou a sua hemodiálise, você vai fazer o curativo. Esse curativo ele tem que ficar no máximo até 6 horas, não pode ficar o dia inteiro com aquele curativo, mas também você não pode tirar ele antes de 6 horas, porque você está com um ponto aberto em você, e aí se tiver uma entrada de um micro-organismo, você vai ter uma infecção na sua fístula. Se você deixar ele por muito tempo, o que acontece? Aquele sangue que extravasou um pouquinho naquela gase, ele é um ponto que pode vir sim a desenvolver uma infecção, porque é uma sujeira, é um resíduo de sangue já velho, e aí aumentam as chances também de você ter uma infecção, tá bom? Essas foram as complicações que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que está precisando desse conteúdo, que precisa saber os cuidados com a sua fístula, tá bom, gente? Não deixa de ter esses cuidados, o mínimo que você possa fazer para salvar a sua vida, porque às vezes um paciente, ele tem complicações maiores por causa de um acesso de hemodiálise, que às vezes é muito difícil, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo, um forte abraço!